ao ato de lançamento do manifesto do Projeto Brasil Nação. Este encontro é promovido pelas seguintes entidades e movimentos sociais: Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, CEPERG Sindicato, Comitê em Defesa da Democracia, Sindijus RS, CEMAP, UNE, ADURGS Sindicato, Sindibancários, Movimento Negro, CONEM, ATEMPA, CEAP Sindicato, SENDI RS, Coletivo Prosperarte, Associação Software Livre, CONAC, Conselho Nacional Quilombola, Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-Sal. Você assiste, a partir de agora, aqui na TV Assembleia, o ato de lançamento do manifesto Projeto Brasil Nação. O evento ocorre no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa e reúne um grupo de intelectuais liderados pelo ex-ministro e economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Acompanhe. Luiz Carlos Bresser Pereira, palestrante deste encontro. Jornalista Eleonora de Lucena. Professor Pedro César Dutra Fonseca. Cientista político Benedito Tadeu César. Economista Cláudio Acurso. Representante da Frente Povo Sem Medo, Berna Menezes. Representante da Frente Brasil Popular, Vitalina Gonçalves. Representante da UNE, David Amansa. Representante do Movimento Negro CONEM, Emir Silva. Convidamos as senhoras e os senhores a ouvir o hino nacional, que será interpretado pela cantora Cíntia de Los Santos, acompanhada ao teclado por Mariane Kerber.
flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Também prestigiam o evento Ivonete Carvalho, do CONEI, deputada Manuela Dávila, ex-deputado César Busato, deputado Adão Vilaverde, ex-deputado Mário Madureira, ex-vereador e vice-prefeito Sebastião Melo, João Batista de Melo Filho, presidente do Conselho da Associação Rio-Grandense de Imprensa, ARI, CTB-RS, Guiomar Vidor, vice-presidente da ADURG Sindical, Lúcio Vieira, engenheiro Vinícius Galeazzi, representando o Sindicato dos Engenheiros, ex-deputado Raul Carrion, Atempa, Cíntia Maier, Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, André Simas, presidente da FENAST, Amaury Perusso. Convidamos a fazer o uso da palavra o professor Pedro César Dutra Fonseca. Boa noite a todos e a todas os presentes. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos a presença aqui nessa noite, cumprimentar os membros da mesa, a pessoa do presidente da nossa Assembleia Legislativa, e também o professor Bresser Pereira, que mais uma vez vem ao Rio Grande nos abrilhantar com a sua palestra. O nosso objetivo aqui nessa noite é fazer o lançamento do projeto Brasil Nação, cujo lançamento, proposta inicial, se deu em São Paulo há 2 meses atrás, e agora nós estamos organizando esse mesmo evento em várias capitais do Brasil, e também com a perspectiva de ir para várias cidades do interior. O ponto de partida que se teve a organizar esse manifesto é a gravíssima situação que o Brasil se encontra. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Há mais de 4 décadas, o Brasil passa por um processo de desindustrialização e a crise se aprofunda a cada dia. Mesmo ontem foi divulgado que na cidade de São Paulo o desemprego chega a 20%, que é uma taxa sem precedentes naquela cidade e também no nosso país. Essa iniciativa, que parte de vários setores da sociedade civil e que se congregam no lançamento desse manifesto, ele não é uma proposta partidária, mas ela não é contra os partidos. Ao contrário, nós chamamos os vários partidos políticos e os políticos também para participarem. Como o projeto é um projeto de nação, em princípio, ele não exclui ninguém para o diálogo que estamos nos propondo fazer. A parte mais forte do projeto, o sentido dele, é a retomada de um processo de desenvolvimento para o país. Nós estamos dizendo à sociedade brasileira, de alto e bom som, que desenvolvimento não é uma palavra de ordem ultrapassada, como dizem os neoliberais. Ao contrário, nós entendemos que desenvolvimento é uma proposta essencial
e a nossa questão é qual desenvolvimento nós queremos. O nosso manifesto, ele tem uma certa ênfase na economia, dada a gravidade da crise econômica do país. Mas nós entendemos que, de agora em diante, o prosseguimento dele, ele é um projeto que abrange e deve abranger as mais diferentes áreas. Nós temos que discutir a questão de educação, nós temos que discutir a segurança pública, a sustentabilidade, a cultura, uma política agrária para o país, ciência e tecnologia, enfim, eu não vou numerar todas as áreas que fazem parte de um projeto nacional. Mas o importante é nós sabermos que todas essas áreas se interligam e que elas são importantes para se manifestar. Ele é um projeto amplo dessa forma, mas ele tem um foco, ele tem um aspecto essencial, que ele é um projeto que é de desenvolvimento econômico, com sustentabilidade e também de inclusão social. E nós entendemos essa inclusão social como não só uma distribuição de renda, mas também num combate a todas as formas de preconceito, o racismo, a defesa muito forte do pluralismo e da diversidade e contra qualquer forma de discriminação. Nós entendemos que um projeto nacional hoje deve contemplar coisas que talvez no passado não foram contempladas. E nós hoje temos que retomar de uma nova forma. Mais importante, que eu acho para salientar, e eu já vou encerrando, porque nós somos muitos na mesa e temos que cumprir um horário, isso foi combinado entre nós. Mais importante que eu queria salientar é que se nós não fizermos essa discussão de um projeto para o país, um projeto será, de qualquer forma, implementado na prática. E o projeto que vai ser implementado é o que já vem sendo implementado, que é um projeto de exclusão social, um projeto pinguela, um projeto que mantém o Brasil no baixo crescimento e que, na verdade, pretende falar em nome do mercado, que é um eufemismo, porque o mercado falado não são as lojas que estão aqui do nosso lado, não é o nosso mercado, não é nem os empreendedores pequenos e médios, que, na verdade, buscam empreendedorismo, inclusive porque não tem emprego formal. Também não é esse mercado falado aqueles que se voltam à produção. Na verdade, quando se fala em mercado atualmente no Brasil, o mercado financeiro são os grandes bancos e o capital rentista que é hegemônico no país há mais de 30 anos. E, com certeza, esse setor não apoia um projeto de desenvolvimento para o país. Então, nós acreditamos que nós temos condições de criar esse projeto, que se faz necessário a nação brasileira discutir dessa forma, e nós sabemos o que nós não queremos. Mas agora em diante, nós temos que ter a proposta alternativa. E essa proposta não é de um partido, deve partir de vários segmentos da sociedade que devem se unir nesta construção. A partir de agora, então, o nosso convite é para nós dizermos o que nós queremos. E é isso que eu chamo de projeto nacional, e estamos lançando o debate aqui nessa noite. Muito obrigado. Também registramos as presenças do ex-deputado Raul Ponte, Adalberto Frazon, presidente do PCdoB Rio Grande do Sul, ex-vice-governador e ex-ministro Miguel Rosseto. Convidamos a fazer o uso da palavra a jornalista Eleonora de Lucena. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui nessa noite. E eu entrei agora por aquela porta e lembrei de uma noite em 76. Eu estava no primeiro ano da faculdade e em plena ditadura militar, e estava tendo um evento aqui nesse mesmo lugar, um debate político.
E, no meio daquele debate político, naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, alguém levantou da plateia e anunciou para, enfim, deixou a plateia toda paralisada, que tinha sido assinado naquele dia o primeiro contrato de risco da Petrobras. Isso era o final de 76. E aqui estavam nacionalistas, e eu lembro que foi uma comoção. Na minha memória, talvez até alguém tenha puxado o hino nacional, porque se falava contra a entrega das riquezas do país. Naquele momento, numa crise decorrente aí do choque do petróleo, as coisas estavam começando a degringolar e houve essa tentativa frustrada aí dos contratos de risco. E hoje, mais de 40 anos depois, de novo a Petrobras está sob risco. De novo, fica claro que o que está acontecendo no Brasil não é só um ataque a direitos sociais, a projetos específicos ou a legislação do setor A, B ou C. Né? O conjunto que está acontecendo, e eu acho que isso o manifesto tenta colocar com ênfase, o que está acontecendo é um ataque à própria nação brasileira. Quer dizer, são os pilares da soberania nacional que estão sendo afetados pelo golpe que se instaurou no Brasil, um golpe, um governo ilegítimo, antinacional, antipopular. E todo dia a gente fica surpreso com alguma notícia que chega, né? Tanto no âmbito da Petrobras, quanto na questão da venda de terras, na destruição de programas científicos, na questão do submarino nuclear. Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos a notícia de que as Forças Armadas norte-americanas vão poder atuar dentro do território brasileiro, na Amazônia, em novembro. A última vez que as tropas americanas estiveram no Brasil foi na Segunda Guerra Mundial. Então, um conjunto de ações, né, que tentam destruir, né, os pilares da nação brasileira. Com isso, atacam também toda a legislação trabalhista, os direitos sociais. A gente está vendo todo dia essa batalha. Sufocamento de projetos, né, deixando a inanição outros projetos. Vocês estão acompanhando, eu acho que é um processo muito violento, né, muito rápido, e que eu acho que está começando a ser, de uma forma mais veemente, sendo enfrentado e questionado. Quer dizer, o que uniu essas pessoas em torno da realização desse texto, desse manifesto, desse movimento, que a gente não sabe ainda bem como vai se desdobrar, é essa constatação de que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? A nação está sob ataque, num momento muito específico. Né? Eu acho que a gente precisa ver o que está acontecendo no mundo para entender o que está acontecendo aqui. Quer dizer, nós temos uma crise capitalista sem paralelo, né? Há um esgotamento, uma concentração de renda cada vez maior no mundo, uma desigualdade crescente, uma desigualdade que só tem paralelo no pré-Primeira Guerra Mundial, né? E essa desigualdade provoca desestabilidade, desestabiliza, né, vários países, essa desigualdade e esse avanço, com o professor Dutra, que é um especialista, eu acho que num dos projetos nacionais mais abrangentes que a gente teve, que foi no período de Getúlio. Quer dizer, esse avanço do mercado financeiro e do rentismo, acho que tenta destruir todas essas pontes nacionais e o desenvolvimento nacional. Então, esse momento é um momento em que o Brasil, né, com vários problemas, estava tentando remar um pouco contra a maré. Quer dizer, a gente tinha um projeto de aos trancos e barrancos, de conteúdo nacional, né, a gente tinha uma política, né, fora da órbita exclusiva dos Estados Unidos, estava buscando outras possibilidades de aliança com os BRICS, né, se construía laços na América Latina que não se tinha anteriormente. Quer dizer, o Brasil estava ensaiando uma ideia de construir um país fora da lógica exclusiva norte-americana.
e o golpe vem nesse momento. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, os historiadores vão ter que ver o que realmente aconteceu, né, que levou a essa reviravolta enorme que nós estamos vivendo e que está causando todos esses problemas, uma recessão sem luz no fim do túnel, de fato. Então, o que eu estava... Para encerrar, eu acho que a gente tem que ver que, nesse momento de extrema dramaticidade da situação, a gente precisa pensar em discutir o que fazer, precisa pensar em união. Eu acho que amanhã é um dia importante, que é o dia da greve geral, e tem que discutir formas de ação e não discutir somente no Sudeste, né? Eu acho que essa ideia de ter começado em São Paulo foi um pontapé inicial, mas um projeto nacional precisa envolver todo o país, né, com todas as suas diferenças e multiplicidades, para tentar construir uma ideia de país e um projeto para o que nós queremos ser, né? Que tipo de emprego se quer gerar, que tipo de economia, que tipo de sociedade, e precisa envolver todo mundo nesse processo. Muito obrigada. Convidamos para compor a mesa a representante da Frente Povo Sem Medo, Berna Menezes. Também registro a presença do ex-reitor da URGS, professor Elgio Trindade. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto. Prezado ex-ministro, economista, cientista político Luiz Carlos Bresser Pereira, que é o palestrante desta noite, nosso desejo de boa estada aqui no nosso Rio Grande do Sul, o agradecimento em nome dos parlamentares, homens e mulheres dessa casa, pela a sua presença aqui na Assembleia Legislativa. Da mesma forma, a saudação à jornalista Eleonora de Lucena, que também nos honra com a sua presença, o professor Pedro César Dutra Fonseca, da mesma forma, cientista político Benedito Tadeu César, economista Cláudio Acurso, representante da Frente Brasil Popular, Vitalina Gonçalves, representante da UNE, o David, representante do Movimento Negro, o Emir Silva. Quero cumprimentar com carinho também queridos companheiros deputados Adão Vilaverde e deputada Manuela Dávila, nossos ex-deputados Raul Carrion, Raul Ponte, Mário Madureira, prezado Sebastião Melo, querido companheiro Miguel Rosseto, ex-ministro e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, demais autoridades já nominadas pelo protocolo. É um prazer a Assembleia Legislativa sediar um momento tão especial como este. Está aqui já entre nós a Berna Menezes, que representa a Frente Povo Sem Medo. Sediar um debate tão importante e um momento especial que vive o nosso Brasil. Aqui na Assembleia, prezados amigos e amigas, acho que dos últimos tempos nunca tinha tido tanta gente nesse ambiente aqui no nosso Dante Baroni, em toda a estrutura física da Assembleia Legislativa, fazendo debate semelhante a este. Aqui nós temos uma casa, professor Bresser Pereira, que tem 16 bancadas. Aqui tem uma diversidade política e, obviamente, que o presidente está comprometido com todas essas normas e com a representação dessa diversidade política. Aqui, quando não se tem consensos, democraticamente se define por maioria. Mas quando não tem maioria, quando não tem consenso, na minha opinião, em temas que dizem respeito ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, o presidente do poder tem a obrigação de se posicionar. E nós estamos fazendo, nesta casa, grandes debates sobre os assuntos que estão em curso no Brasil. Eu, mesmo respeitando essa diversidade, eu tenho me posicionado e tenho mobilizado, junto com os movimentos sociais, entidades sindicais, o Rio Grande do Sul, a se postarem contra as reformas que estão em curso no nosso país. Sou contra a reforma da Previdência, sou contra a reforma trabalhista, porque não se trata de uma briga de um partido contra outro. Na minha opinião, aqui está na hora de uma liderança
se posicionar ou do lado dos trabalhadores ou contra eles, porque é um ataque a direitos consagrados lá na Constituição de 88, fruto de muitas e muitas lutas de outros que lutaram antes de nós. E me permitam, na minha saudação, abrir aqui um pequeno espaço para trazer para vocês uma inconformidade dessa casa sobre o que aconteceu no último dia 14, uma quarta-feira, quando estávamos aqui neste local realizando um evento da solidariedade às famílias atingidas pela enchente. Um deputado, membro dessa casa, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, se deslocou através de uma audiência pública até aqui na nossa famosa Rua da Ladeira para atender o chamado sobre uma desocupação ilegal que foi feito a horas da noite, em pleno inverno, em plena véspera de feriado. Desocuparam dali os lanceiros negros, onde tinha criança de colo com poucos dias, que o único teto que tinha conhecido, onde nasceu, foi ali. Foi retirada essas famílias de uma forma violenta. E nesse momento foi feita a prisão do deputado Jefferson Fernandes, porque lá estava em pleno exercício das suas atividades. Professora, no tempo em que vocês lutaram antes de nós contra a ditadura militar, acho que nós não vimos cenas aqui, prezados deputados, no Rio Grande, como aconteceu. Se calavam os parlamentos, fechando eles. Se calavam parlamentares, caçando os seus mandatos. Mas nessa quarta-feira do dia 14, foi calado um parlamentar, membro dessa casa, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, com gás de pimenta em seu rosto, com algema. Então nós estamos inconformados. E nós vamos até as últimas consequências para ver a responsabilização de quem cometeu um ato tão violento como esse. Não vale tudo. Nós temos que exigir responsabilização em questões como essa. E é por isso que eu, como presidente da Assembleia Legislativa, tenho enorme orgulho de receber todos vocês, de ter essas figuras tão especiais do nosso Brasil aqui conosco nessa noite. Então eu quero também parabenizar os organizadores que convocaram este evento, que deram a oportunidade da gente debater o projeto Brasil Nação, especialmente os professores, o Pedro e o Benedito, que fizeram um esforço extraordinário para esse momento. Amigos e amigas, a caminhada é dura, mas é justamente nesses momentos que nós precisamos unir força para potencializar a nossa ação. E a Assembleia Legislativa, sem grades e sem polícia para impedir o povo de entrar aqui, está de portas abertas. Sejam bem-vindos todos vocês. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra, pela Frente Brasil Popular, Vitalina Gonçalves. Boa noite. Primeiramente, fora a reforma trabalhista, fora a reforma da Previdência, fora Temer, direta já, potencializando a greve geral do dia 30, que vai derrubar as reformas que retiram o direito dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Cumprimentar, em nome do presidente desta casa e do nosso palestrante, Luiz Carlos Bresser Pereira, os homens e as 3 mulheres que, junto comigo, compõem esta mesa. Em nome da Frente Brasil Popular, me foi dada a tarefa de fazer uma saudação, uma breve saudação, neste ato de lançamento do manifesto do projeto Brasil Nação. A Frente Brasil Popular aqui no Rio Grande do Sul, composta por mais de 40 movimentos, entidades, partidos políticos, que vem construindo o processo da resistência, mas não só o processo da resistência, também as perspectivas para logo ali adiante, porque nós vamos, com toda certeza, vencer este período. E, através disso, a Frente Brasil Popular construiu o Plano Popular de Emergência, um plano aberto que visa fazer o debate das perspectivas do nosso país. E é nessa perspectiva que a Frente Brasil Popular participa deste ato, porque entende que é da sua natureza reforçar, provocar a unidade na resistência, mas também o diálogo ampliado com todas as formas e perspectivas de caminhar adiante e sair desta crise que se
mostra cada vez mais perversa e que veio através desse golpe de Estado que o nosso país vive. Então, é nessa perspectiva que a Frente Brasil Popular está aqui, aberta com toda certeza através das suas entidades, dos partidos que a compõem, dos movimentos, para fazer esse debate, juntamente com o seu Plano Popular de Emergência, recebendo e acolhendo todas as propostas que nós possamos, de fato, aprofundar para que tenhamos, sim, um país justo e um país justo para todos nós. Boa noite e um bom trabalho para todos nós, ao ouvir a palestra do Luiz Carlos Bresser. Muito obrigado, companheiras. Da nosso protocolo chamar o próximo orador. Eu quero convidar o deputado Adão Vilaverde a me suceder aqui na mesa por alguns instantes, que eu tenho que atender um compromisso até a volta, que o senhor viesse aqui representar a Assembleia. Salve de palmas para o nosso ex-presidente Adão Vilaverde. Registro também a presença da deputada federal Maria do Rosário. Convidamos a fazer o uso da palavra, pela Frente Povo Sem Medo, Berna Menezes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, me justificar aí pelo atraso. Nós estamos à véspera de uma greve geral, então estamos meio atarefados para o dia de amanhã. Mas gostaria de saudar a iniciativa, né, porque vocês tiveram mérito com esse manifesto de abrir o debate de programa, que até o momento no Brasil nós discutimos pessoas, né, os salvadores que nós construímos e outros que nós destruímos. Né? E, nesse momento, a abertura do debate de programa, eu acho que ele é fundamental, porque ele pode unir, ele pode criar pontes, né, e abrir realmente o debate que o país precisa. Eu acho que nós não podemos só olhar para o presente, porque o presente é quase que definido. Né? Todos sabem que o Temer está lá para cumprir um papel. Né? Nós sabemos que essa fase será superada. O problema é a liga que nós temos que criar através de um programa, né, encantando a juventude, né, envolvendo a população, movendo as favelas, a periferia, a classe média arrochada, né, juntando, fazendo um novo movimento que a gente conseguiu construir na década de 80. E é necessário reconstruir um movimento com novas bases. Digamos, podemos cometer outros erros, mas não os mesmos. Nesse sentido, eu acho que nós temos que pensar alguns temas, já que o convite foi pedindo qual a contribuição nossa, enquanto Frente Brasil Popular, em relação à discussão do programa. Humildemente, nós gostaríamos de levantar algumas questões. Né? Primeiro, nós achamos que deveria começar com um plebiscito pela revogação de todas essas contrarreformas que estão sendo aprovadas nesse governo. Nós temos que abrir o debate com a população. Não adianta só chegarmos no Congresso e dizer, ó, tem que revogar. Não, nós temos que abrir o debate com a população, para que ela entenda o que significa o fim da Previdência como ela é hoje, o fim da reforma dos direitos trabalhistas. Então, tem que abrir o debate com a sociedade. Segundo tema que nós achamos importante é a questão, vocês deram muito peso, fizeram várias denúncias da situação atual, e realmente, eu acho que a gente tem que, e centraram na questão da economia, os 5 pontos, né? Então, eu acho que a gente tem que começar com o pressuposto também de que nós somos a 9ª economia mundial. Isso nós temos que falar, não pode ser que a 9ª economia mundial conviva com todas essas mazelas levantadas pelo manifesto. Né? Os temas que nós estamos vendo, a situação, o grau de desemprego no Brasil hoje, a abertura dos portos às nações inimigas, como estamos vendo agora de novo no nosso país. Então, um conjunto de medidas que estão destruindo qualquer possibilidade de futuro. Então, eu acho que nós temos que partir disso. Nós somos a 9ª economia do mundo, podemos fazer mais. E terceiro, que também seria uma discussão que nós estamos fazendo na Frente Brasil Popular, eu já estou querendo tomar a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo. Né? A gente anda muito junto, hein? Estamos preocupados já. Já estou sendo denunciado pelos meus companheiros. Então, pela Frente Povo Sem Medo, e inclusive também temos uma iniciativa a partir de agosto, vamos abrir esse debate de programa,
que é a questão do setor financeiro. A discussão do controle de capital, controle de câmbio, senão nós não temos moeda. Não é medida socialista isso aqui. A China faz, né? Controle da inflação e juros, para controlar a inflação através dos juros, né? E tá claro que não é nenhuma medida que dê certo, que está destruindo esse país, entende? Então, em relação aos 5 pontos, está correta a questão dos juros, mas eu acho que nós temos que avançar sobre o controle do comércio exterior, controle de capital e controle do câmbio, porque senão nós não temos como trabalhar a moeda do país, fortalecer a moeda do país e o conjunto de medidas que vocês mesmos levantam nesse debate. Desculpa esse passeio aí do meu tempo, agradecer aí o convite, parabenizar o professor Bresser, é uma honra estar aqui na mesa com o senhor, os meus colegas da universidade, né, professor Tadeu, né, professor Pedro, que a gente convive lá na universidade, e acho que nós podemos reproduzir na universidade esse debate, que seria muito importante para que a gente comece a, como diz o nosso amigo Olívio, espraiar, né, o debate de programa na sociedade. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra pela UNE, David Amanza. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que nunca é demais e gostaria de ressaltar que esse debate sobre um projeto de nação, um projeto de país, ele acontece no momento, né, do pleno vigor de um golpe que busca ampliar o fosso entre acumulação de riqueza e distribuição de renda nesse país e retirada de direitos da população mais pobre. Então é muito importante, muito simbólico que hoje a gente esteja nesse plenário fazendo um debate, sobre um projeto de nação, no momento em que o nosso país vivencia um golpe, e é um golpe tão duro quanto foi o golpe na ditadura militar. Dizer que a União Nacional dos Estudantes, em todo o tempo, ela esteve mobilizada e continua mobilizada na defesa de um país que distribua riqueza, renda e que consiga agregar aqueles setores historicamente excluídos da política, excluídos do poder do nosso país. Nós, estudantes, não pensamos duas vezes quando percebemos a articulação desse golpe, de sair para as ruas e denunciar o que estava sendo implementado no nosso país, e hoje a gente já começa a perceber e a colher na pele o que são as práticas absurdas que estão sendo tomadas por este governo legítimo. E quero lembrar aqui que uma dos grandes ataques desse governo legítimo e do seu projeto de nação é a PEC 55, que congela por 20 anos investimentos em saúde e educação. É muito importante nós lembrarmos que essa foi uma das primeiras ações deste golpe, que é para acabar não só com a qualidade do ensino superior e público desse país, mas é para acabar com a esperança de nós jovens que conseguimos adentrar o meio universitário e a ocupar hoje a primeira geração de economistas, médicos e advogados oriundos das camadas populares que querem ocupar espaços também para discutir um projeto de país. Então, nós precisamos construir coletivamente um projeto de país que seja centrado pela questão do combate à desigualdade, que seja centralizado pela questão da inclusão daqueles que historicamente ficaram fora do orçamento público do nosso país, que são os negros, os marginalizados, os jovens, as mulheres e a periferia do Brasil. Dizer também que nos assusta muito o que estão fazendo com o Fundo Social do Pré-Sal, que nós comemoramos as conquistas, que inclusive teve uma atuação muito forte da União Nacional dos Estudantes com a conquista dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, e que hoje estão em risco com um projeto de país que está sendo executado, que é de entrega da nossa soberania e das nossas riquezas para as grandes empresas multinacionais. Não há como combater a desigualdade, não há como construir um projeto de nação se nós não pensar em investimento pesado em uma educação libertadora, em uma educação emancipadora e na valorização dos estudantes e dos jovens brasileiros, principalmente os mais pobres. E dizer aqui, eu consigo avistar de longe aqui o meu professor Adão Clóvis dos Santos, e que quando nós discutíamos na sala de aula, lendo os textos do André Gorz,
sobre a questão do estado de bem-estar social na Europa, o Brasil já entrou muito tardiamente na construção desse debate de construir uma política de acesso para as camadas mais pobres do nosso país, e rapidamente as elites desse Brasil não aceitaram que nós, jovens da periferia, que nós pobres, pudéssemos dividir os mesmos espaços que eram encastelados por eles historicamente há mais de 500 anos nesse país. Então é muito importante que nós possamos aprofundar esse debate e dizer que nós queremos participar da distribuição de riqueza desse país, e um projeto de nação se faz com o povo e com o povo no poder. Boa, Davi. Valeu. Registro a presença do ex-secretário do governador Alceu Colares, Dr. Orion Cabral. Convidamos a fazer uso da palavra pelo Movimento Negro CONEM, Emir Silva. Boa noite a todos e todas. Eu sou de uma organização chamada Movimento Negro Unificado, que é uma organização de vanguarda aqui no Brasil, e estou aqui também representando a Convergência do Movimento Negro, que é uma frente das 15 organizações do Movimento Negro Social brasileiro, que, do ponto de vista estratégico, está numa pauta muito ativa contra o golpe. Eu quero fazer rápidas considerações. A primeira é dizer como nós trataremos de construir um projeto de nação no segundo país negro do mundo. Nós somos o segundo país negro do mundo, depois da Nigéria, com mais de 100 milhões de negros e negras e com uma dívida do Estado em função da expoliação do povo negro. Acho que essa é uma questão importante para que nós reflitamos. E o conceito de nação, né? Que nação é essa? Que nação, numa hierarquia federalista que ela engessa a nossa relação com as instituições, mas que, de fato, a mente das pessoas ela está muito relacionada aos ufanismos regionais, às corporações regionais, aos interesses regionais. Como é que a gente vai, de fato, construir essa nação, esse conceito de nação? E, do ponto de vista socioeconômico, nós construiremos uma nação com base no desenvolvimento estruturalista macroeconômico, essa nação, né, privilegiando o mercado de câmbio, o capital fictício, essa relação toda com a dita confiança dos capitais, né, a troco das instituições desregulamentarem a sua legislação para que esse capital consiga entrar e sair do país. É esse o projeto de nação que nós estamos discutindo. Então, eu acho que são questões fundamentais para que nós, de fato, consigamos, como a Berna disse, integrar segmentos sociais que já estão construindo uma concepção de nação. Por exemplo, o movimento negro, se vocês notarem, nos últimos 40 anos, pós-ditadura, é um movimento que está construindo fora das instituições tradicionais da política brasileira, que não tem espaço nessas direções, mesmo nos partidos do campo democrático e popular, está construindo um projeto de nação, porque hoje o país está pautado, né, por uma questão que é uma das grandes contradições do nosso país, que é o racismo. Então, a sociedade está pautada, a mídia está pautada, os poderes estão pautados, os três poderes, estão pautados por onde? Porque tem um movimento que pensa o país, e que não pode ficar a reboque de um pensamento mais compacto, né? E, para terminar, dizer o seguinte, o Milton Santos, eu acho que todos conhecem, né, um grande geógrafo e que tratou muito de economia, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, em 99, e disse o seguinte: olha, existem duas nações. Existe uma nação passiva e existe uma nação ativa. Essa nação ativa, ela é uma nação compacta, é uma nação da inteligência nacional, que ela consegue produzir conhecimento científico, ela consegue dar os rumos do país, e ela está muito ligada à burguesia internacional e à burguesia
associativa nacional. E existe outra nação passiva, é uma nação da maioria da população, é uma nação que também ela age, ela constrói as suas referências, e quando ela dá passos, os passos são pequenos, mas os passos são largos, né? E ele diz também que, quem sabe a gente inverte essa concepção das nações, quem sabe a ativa não é passiva e vice-versa, né? Por que ele diz isso? Porque é fundamental que nós entendamos que, para construir esse projeto de nação, que ele fica muito no abstrato, nós temos que apresentar uma nova agenda de programa, de sociedade. Não tem como. E ela parte da experiência de luta dos movimentos sociais, dos movimentos organizados. Isso é fundamental. Então, se não acontecer isso, a gente não pode chegar e dizer que nós estamos construindo um projeto de nação. E no nosso ponto de vista, para concluir, é fundamental que esse campo, esse fórum, tenha essa responsabilidade que eu acho que tem. Eu acho que tem, e nós, do Movimento Negro Unificado, para concluir, da Convergência, conversamos aqui, conversei com a Eleonora, conversei com os professores, e perguntei, é possível, nesse projeto de nação, a integração dos documentos fundamentais da Convergência Negra, por exemplo? É possível a integração dos documentos fundamentais da Marcha de Mulheres Negras, que colocaram mais de 50 mulheres há 2 anos atrás? Se for possível, eu acho que é um grande passo para que realmente nós consigamos integrar esse pensamento Brasil que tenta construir um projeto de nação. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o economista Cláudio Accurso. Bom, inicialmente eu gostaria de manifestar uma saudação fraternal a todos que participam desse evento. Queria também cumprimentar os componentes da mesa, mas muito especialmente ao nosso visitante, Dr. Bresser Pereira, figura singular nesse movimento que se instala em São Paulo e que ganha raízes em todo o Brasil. Um movimento que, na verdade, é um despertar de nós todos, brasileiros, em defesa da nação brasileira. A nação brasileira está desaparecendo. O Brasil está virando um campo de caça. E se nós, povo brasileiro, não nos unirmos e reagirmos contra isso, dentro em pouco não temos mais do que nos arrepender da história que percorremos. E por que está desaparecendo a nação? Sobretudo pela desigualdade desse país. Uma desigualdade que vem de nossas raízes e que não foi, ao longo dos séculos, corrigida. Ao contrário, foi se acentuando. Eu já disse mais uma vez que o Brasil parece um país que tem 40 milhões de pessoas no primeiro mundo vivendo aqui dentro e 100 milhões da África que vivem aqui dentro também. A nossa desigualdade é uma coisa alarmante e realmente de preocupar qualquer pessoa que pense em manter a unidade desse país. Agora, nós temos que retomar o nosso desenvolvimento. Temos que retomar o nosso desenvolvimento. Mas retomar não no sentido do percorrido até aqui. Retomar com outros rumos, com outras condições. Nós temos crescido até agora em cima de mão de obra. Mão de obra abundante tem ajudado a produzir o país que nós temos,
que só se diversifica pela concentração de renda que tem. Senão você não teria a grandeza de alguns aspectos como apresenta o Brasil hoje. Portanto, nós temos que retomar nosso desenvolvimento, mas dentro de outra ótica. Uma ótica que, na verdade, faça renascer e prosperar a nação que nós somos, para que realmente se possa ter uma sociedade digna das possibilidades que a civilização coloca às nossas mãos. Eu gostaria muito de repisar a questão da importância desse movimento, porque de nossas lideranças atuais não se pode esperar muita coisa, se é que se pode esperar alguma coisa. Agora, uma coisa é certa, nós temos no Brasil competências suficientes para começar a produzir uma outra nação. E para isso é preciso que a gente realmente esteja muito juntos e muito atentos, porque se é importante a elaboração de um projeto nacional para longo prazo, acabar com essa história de viver de conjunturas que não abrem perspectiva, não dão horizontes para ninguém. Se é verdade que temos que construir esse projeto, também é verdade que, junto com essa construção, haverão de sair as nossas novas lideranças para que se possa realmente cinzelar um novo país. Acho que episódios como esse dessa noite hão de marcar uma história nova e assim, na verdade, é o que todos nós queremos. Muito obrigado. A seguir, ouviremos a palestra do ex-ministro economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Deputado João Vilaverde, senhores representantes dos movimentos sociais que estão aqui nessa mesa, Eleonora, meu caro Pedro, que é o melhor representante do nosso movimento aqui no Rio Grande. Enfim, estou muito feliz e muito honrado em estar aqui e poder falar com todos vocês sobre o projeto Brasil Nação. E a gente fica pensando, né? É importante não ter um discurso sempre igual. E eu fiquei ouvindo agora as palavras das pessoas que me antecederam, né? E de repente disse, mas qual é a unanimidade dos que estão aqui ao meu lado? Eles estão dizendo que o problema fundamental do Brasil é a desigualdade. Esse é o problema maior. Pelo menos eu ouvi isso de um jeito ou de outro, dito por todos eles, ou quase todos. Então, eu diria, e como é que esse projeto vê esse assunto? Claro que nós vemos isso perfeitamente. Mas, há quanto tempo o problema do Brasil é o problema da desigualdade? Quando é que os brasileiros se deram conta, né, que a desigualdade era um problema fundamental dos brasileiros? Foi no ano da graça, para os jovens que não souberem, foi no ano da graça de 1970. Foi quando surgiram os primeiros resultados do censo de 1970 dentro do regime militar. Antes disso, falava-se muito pouco sobre desigualdade. Aí, então, a partir de 1970, verificando-se um aumento forte da desigualdade dentro do regime militar, né, toda a esquerda brasileira e todos os democratas brasileiros passaram a adotar a ideia da desigualdade como ideia central de crítica ao regime que estava aí. Porque era um regime que produzia desenvolvimento. Produzia desenvolvimento desde 1930, produziu até 1980. Quando houve a transição democrática, foi uma grande luta, né? Alguém aqui disse que foi um grande movimento social que se organizou.
para conseguir a democracia no Brasil, também estava muito bem claro qual era o objetivo. O objetivo era a democracia e diminuir a desigualdade no Brasil. Na verdade, no meu livro, A Construção Política do Brasil, eu digo que no século XX houve 2 ciclos da relação Estado-sociedade. Um ciclo foi o ciclo Nação e Desenvolvimento, que é o ciclo de Getúlio Vargas. É o ciclo que Getúlio Vargas marca como o grande estadista que o Brasil teve no século XX e que transformou o Brasil a partir da ideia de desenvolvimento e de nação. Esse ciclo termina, tem 2 fases, a fase ainda Getúlio Juscelino, depois tem uma fase militar, quer dizer, termina em 1980. Há uma crise, mas em 1980 está começando um novo ciclo. E no meu livro eu chamo esse ciclo que vai de 1980 até 2014, eu chamo esse ciclo de democracia e justiça social. Porque foi a democracia e foi a diminuição da desigualdade que se lutou fundamentalmente no Brasil. Então, meus amigos, quer dizer, o problema da desigualdade é fundamental, mas não é novo. Quer dizer, precisa ser rebatido, mas não é novo. E, por outro lado, nós precisamos pensar se há alguma coisa nova a ser dita. Então, o que aconteceu com o projeto, com esse ciclo de democracia e justiça social? A democracia foi garantida, sofreu um arranhão lamentável, inaceitável, esse golpe militar, esse golpe parlamentar que foi dado, né, que tornou um governo ilegítimo que está aí e que me envergonha como brasileiro. Mas, quer dizer, o que aconteceu nesses 30 anos? Né? Então, nós conseguimos diminuir a desigualdade e conseguimos a democracia. Mas e o desenvolvimento? O que aconteceu com ele? Não houve. Nós, que lá em 1980, 85, nós supunhamos que nós íamos alcançar a democracia, íamos começar a diminuir a desigualdade e íamos continuar com o nosso desenvolvimento. O Brasil se desenvolvia entre 30 e 80, entre 1930 e 1980, a uma taxa média de 4% ao ano per capita. Pegando só de 50, 4,5%. Quer dizer, uma taxa altíssima, não tão alta quanto a da China, é verdade, que é o dobro, mais que o dobro disso e mais tempo, mas uma taxa extraordinária. Né? Desde 1980, o Brasil cresce muito pouco. Cresce a uma taxa de 1,2% no máximo. Quer dizer, e é isto que está provocando esse mal-estar muito grande na sociedade brasileira. E, então, quer dizer, como é que eu vou conseguir diminuir a desigualdade? Eu vou conseguir diminuir a desigualdade simplesmente lutando por medidas a favor da desigualdade? O que eu estou vendo aí é o contrário, quer dizer, esse governo aí, né, esse governo liberal que tomou conta do Brasil há um ano atrás, quer dizer, eles têm uma política muito clara, né? Eles querem reduzir os salários dos trabalhadores. O objetivo deles, o que eles estão dizendo para nós é que o Brasil tem um grave problema, esse problema é fiscal, e é só fiscal, e a forma de resolvê-lo é baixar salário. É um absurdo. É claro que, quer dizer, o Brasil tem problemas, mas certamente ter salário alto não é o problema brasileiro. Né? Então, o que é que nós devemos fazer? Por outro lado, vejam, desde 1980, desde 1990, 1980 foi foi uma década de crise muito grande, de crise da dívida externa. Você querer crescer com poupança externa, com endividamento externo, foi o Geisel que quis fazer isso, foi um desastre.
E esse desastre que foi a crise da dívida externa, se somou a isso uma alta inflação, então os anos 80 foram perdidos. Mas nos anos 90, quer dizer, mas a partir do final dessa década, o problema da dívida estava resolvido. Em 94 acabou a inflação através de uma política heterodoxa, né? Nada de liberal, e aí o Brasil podia crescer muito. Esteve, durante 24 anos, teve 12 anos com um governo liberal e 12 anos com um governo desenvolvimentista. Desenvolvimentista mais ou menos. Da Dilma mais que do Lula. Conseguiu o desenvolvimento? Não. Só conseguiu um pouquinho no tempo do Lula, graças a um boom de commodities. E por que não conseguiu? Isso é que nós temos que resolver. E como é que nós vamos enfrentar? Eu estou absolutamente seguro que, se nós não tivermos retomarmos o desenvolvimento, nós não vamos conseguir distribuir renda. Quer dizer, além do que não é, a gente não quer simplesmente distribuir renda, a gente quer aumentar o padrão de vida da população. Quer dizer, na China, o que aconteceu na China, né, foi que, nesses 37 anos que eles têm de crescimento, desde 1980, aumentou a desigualdade aumentou, mas o padrão de vida da população aumentou extraordinariamente. Aqui no Brasil nós não precisamos aumentar a desigualdade para crescer, mas nós temos que crescer. E para isso, não é, então é que o plano, e para isso então nós precisamos duas coisas, do ponto de vista assim, político-cultural. Nós precisamos voltar a ter uma ideia de nação. Nós precisamos pensar que nós temos que crescer com a nossa própria cabeça, que só a nação brasileira é capaz de cuidar de si própria. Né? Isso é muito simples. Quer dizer, o mundo, dizem os liberais que o mundo é um mundo globalizado, é verdade, e que na globalização os Estados-nação perderam importância. Isso é mentira. Quer dizer, na globalização é uma grande competição não apenas entre empresas, como ensinam os economistas liberais, mas também uma competição entre os Estados-nação. E nessa competição, os Estados-nação mais ricos e mais poderosos, encabeçados pelos Estados Unidos, eles absolutamente não têm interesse, não é, no desenvolvimento do Brasil. Eles querem que o Brasil continue, volte a ser, como está voltando a ser, um país, não é, exportador de commodities, não é, e que tenha um belo déficit em conta corrente, de forma que eles possam ir comprando todas as nossas empresas e nós vamos vendendo todo o patrimônio nacional para eles. De forma que o Brasil vai se transformando aos poucos, não numa nação, mas numa colônia de empregados. É isso que... esse é o projeto deles. É o projeto que você lê no The Economist, que você lê no New York Times, que você lê... E é o projeto que as nossas elites, né, liberais, que perderam a ideia de nação, adotam. É o que esse governo agora está fazendo, né, ou tentando fazer. Né. No governo Lula, quer dizer, houve uma coisa que foi muito importante, que foi a política externa. Houve uma política externa independente, conduzida pelo Celso Amorim, que foi uma coisa realmente importante. Mas o fato concreto é que nós não conseguimos, né, desenvolver um projeto nacional. Nós continuamos dentro do liberalismo que havia sido instalado por Collor e Fernando Henrique Cardoso. Nesse projeto, quer dizer, no nosso projeto, então, nós resolvemos colocar 5 pontos como 5 pontos fundamentais na área econômica de um projeto alternativo ao liberalismo e também alternativo ao populismo. Um projeto que realmente... Né, me desculpem, eu falei que tinha duas coisas. Uma coisa que você precisava recuperar a ideia de nação e entender que nós temos que fazer aquilo que nos interessa e não o que interessa a eles. E segundo, nós precisamos repensar o problema, não é, do consumismo. Quer dizer, não é possível haver desenvolvimento econômico se você quer consumir sempre o mais possível. Não é? Dizem que Keynes inventou uma economia que não tem escassez, mas isso é ridículo, isso não faz o menor sentido. Não tem nada a ver com o que Keynes disse. Então, muito concretamente, então, nós escolhemos 5 pontos para que, se o Brasil mudar no plano econômico, nesses 5 pontos, vai ter crescimento e vai ter distribuição.
né? Claro que para a distribuição tem outras coisas que são importantes, né? A luta permanente contra o racismo, por exemplo, tem que ser feita e não se faz apenas na economia, se faz também nos direitos mesmos. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é responsabilidade fiscal. É igualzinho, ou muito... Igualzinho não é, é parecido com o ponto dos liberais. Eles defendem igualdade, responsabilidade fiscal, eles defendem que o Estado tenha uma situação financeira boa, nós também. Só que eles defendem um Estado, eles defendem responsabilidade fiscal para reduzir o tamanho do Estado. Nós não. Eu não quero reduzir o tamanho do Estado. O Estado brasileiro, hoje, o tamanho do Estado brasileiro é a carga tributária, são 36% do PIB. É um bom tamanho. Em hipótese alguma, eu quero reduzi-lo. Esse lamentável e inviável emenda constitucional 55, né, ela tenta fazer isso, mas eu espero que ela seja brevemente como é que chama? Revogada. Agora, veja, a diferença entre o liberalismo econômico e o desenvolvimentismo é que o liberalismo econômico diz o seguinte: basta que o Estado garanta a responsabilidade fiscal, garanta o mercado, né, e seja responsável fiscalmente, que o resto do mercado faz. Para eles, um Estado forte não é necessário. Nós não. Nós dizemos que o Estado precisa ter uma política muito mais ativa, macroeconômica, precisa planejar todo o setor não competitivo da economia, de infraestrutura e de grandes empresas de insumos básicos, que precisa ter um controle do setor financeiro muito forte, né? Um banco é uma coisa quase pública, né? Ora, para ter isso eu preciso de um Estado forte, um Estado capaz, não só porque tem bons funcionários e bons políticos, mas também porque tem boas finanças. Eu não posso quebrá-lo. Quer dizer, agora, por exemplo, o Estado, quando é que o Estado deve ser expansivo, fazer uma política expansiva? Como Keynes ensinou, contraciclicamente, quando há uma crise. Agora, em 2015, por exemplo, o que nós devíamos ter feito é uma grande expansão fiscal, né? Para combater, já teríamos saído dessa crise. Mas, como nós gastamos irresponsavelmente entre 2011 e 2014, quando chegou em 2015, estávamos em crise fiscal com um déficit primário. Nós tínhamos, durante todo o governo Lula, um superávit primário de 2,5%, 3% do PIB. Né? De repente, estamos no negativo e a dívida pública, o governo ficou imobilizado e nós entramos numa crise desse tamanho. Então, é importante, o que distingue uma política econômica progressista de esquerda de uma política conservadora não é a responsabilidade fiscal. O que há de diferença é que eles querem diminuir o tamanho do Estado e, mais uma coisa, eles querem fazer uma coisa chamada depreciação interna. Eu explico daqui a pouco isso. Segundo ponto, os juros precisam ser decentes. No Brasil existe uma captura do Estado, do patrimônio público brasileiro, pela classe dos rentistas. Não só dos grandes rentistas, mas também de uma classe média grande, tradicional, que fica muito feliz em receber juros reais de 8%, 10%. Né? Isso tem que acabar. Isso é um peso sobre a economia nacional imenso, é um peso porque é fiscalmente pesado, é um peso porque encarece profundamente a operação das empresas, é um peso porque atrai capitais estrangeiros e aprecia a taxa de câmbio, não é? E inviabiliza a indústria pela taxa de câmbio. Então, e é uma coisa totalmente, a famosa jabuticaba brasileira, quer dizer, nenhum outro país tem uma taxa de juros como a nossa. O Brasil é... Os economistas dizem que ela é necessária, os economistas liberais. É falso. A taxa de juros deve ser, não pode ser igual à americana. Nós temos que ter uma taxa de juros que, em geral, cubra a taxa de juros básica internacional mais o chamado risco Brasil. Mas isso é fácil resolver, mas isso se sabe qual é. A nossa taxa Selic é muito mais alta que isso. E, em cima disso, vem um sistema de bancos oligopolizado totalmente, que tem margens, spreads enormes.
E agora, nessa crise, por exemplo, eles aumentaram seus spreads. Quando começou a crise, o spread era 12%. Agora, 3 anos depois, já está em 18%. Aumentaram 50% no momento de crise. Isso tem que acabar. Mas, para acabar isso, é preciso que nós enfrentemos o capitalismo financeiro rentista internacional e nacional. O terceiro ponto é o ponto talvez mais importante e mais contraintuitivo. É o ponto que diz assim: o Brasil precisa ter um superávit em conta corrente. Pequeno, 1%, no máximo 2%, 1% já está bom. Mas não deve ter, em hipótese alguma, déficit em conta corrente. Por que isso é contraintuitivo? Porque, quando eu digo isso, eu estou dizendo que um país que tem superávit em conta corrente é um país que não precisa capital dos outros. É um país que, pelo contrário, como ele tem superávit, ele vai sobrar dinheiro, e ele vai ter que investir esse dinheiro nos outros países, seja comprando títulos do Tesouro Americano ou investindo em empresas, o que for. Vai sobrar e não faltar. E eu estou dizendo para vocês que o Brasil não precisa capital estrangeiro, o Brasil devia ter um superávit em conta corrente, que lhe permitia ter reservas elevadas para garantir contra crises, mas principalmente lhe permitir investir para fora. Por quê? Porque só assim a sua taxa de câmbio será competitiva. E uma taxa de câmbio competitiva é absolutamente fundamental para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, isso não está nos livros. Os economistas liberais não sabem isso, e os economistas de esquerda, estruturalistas antigos, também não sabem disso. Então, está uma dificuldade de contar para eles. Eu vou tentando. É uma briga. Não é? Vejam o que eu estou dizendo. Vamos supor aqui no Brasil que a taxa de câmbio que é boa para a indústria seja R$4 por dólar. É isso mesmo, R$4 por dólar. A taxa de câmbio que é boa para a agricultura e o minério de ferro, as commodities, é 3,30 ou 3,20, 3,20 melhor. Quer dizer, e nós podemos perfeitamente ter uma taxa de câmbio que desça até 2,80, se o preço das commodities subir um pouco. São 3 taxas de câmbio possíveis. Não é? Quer dizer, a taxa de câmbio que equilibra a conta corrente do país é 3,20, que é também a taxa de câmbio que é boa para as commodities, 3,20. Então, se eu quiser equilibrar um déficit em conta corrente, digamos, de 4% do PIB, a minha taxa de câmbio vai ser necessariamente mais apreciada, vai ser os 2,80 mais ou menos. Se eu quiser um superávit em conta corrente, se eu quiser, desculpe, uma taxa de câmbio de 4, aí eu tenho que, em vez de ter equilíbrio, eu tenho que ter um pequeno superávit em conta corrente. Há uma relação direta entre a conta corrente e a taxa de câmbio. Então, quando os brasileiros dizem para si mesmos, e os jornais brasileiros, e os economistas brasileiros, e é claro, os estrangeiros nos dizendo todo dia, olha, é isso mesmo, né? Que é mais que natural que um país rico, que um país pobre em capitais, como o Brasil, receba capitais dos países ricos em capitais. Quando nós acreditamos nisso e temos uma política de querer crescer com déficit em conta corrente, nós estamos decidindo ter uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo e estamos decidindo, portanto, a inviabilizar a nossa indústria. Desde 1990, o Brasil, adotando essa política de crescimento com poupança externa e não neutralizando uma coisa chamada doença holandesa. Doença holandesa é a diferença entre 3,20 e R$4 por dólar. Quer dizer, a doença holandesa é uma apreciação de câmbio de longo prazo causada pelo fato de que esse país exporta commodities e a exportação de commodities pode ser feita com lucro satisfatoriamente para os seus produtores a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que aquela que é necessária para que as empresas industriais competentes que usam a melhor tecnologia disponível sejam competitivas. Então, as melhores indústrias precisam de uma taxa de câmbio de R$4. Quer dizer, a agricultura precisa 3,20 e o minério de ferro, a diferença é a doença holandesa que precisa ser resolvido isso.
tem uma forma para resolvê-lo também. Então, o terceiro ponto é que nós precisamos uma política para garantir uma taxa de câmbio competitiva ou para garantir um superávit pequeno em conta corrente. E veja, isso não é popular, isso não dá consumismo. Se eu tiver uma taxa de câmbio de 2,80, essa é que é boa, né? Essa é a festa, né? 3,20 está razoável, né? Quer dizer, 4 é sacrifício. Tem. Aí dizem, mas é sacrifício só dos trabalhadores. Falso. Os trabalhadores têm um custo, se você puser a taxa de câmbio no lugar certo que a indústria precisa. Mas o custo também para os rentistas é mais alto ainda, porque eles pagam não só em termos de que os juros, aluguéis e dividendos que eles recebem valem menos, como os salários dos trabalhadores valem menos, mas também porque o valor da sua riqueza, não é, em reais diminui. Os trabalhadores não têm riqueza para diminuir e os rentistas têm. Então, quando a sociedade brasileira, não é, se dá as mãos, não é, para ter uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo, como nós tivemos, estamos tendo desde 1990, só parando quando tem uma crise financeira. Tem uma crise financeira, deprecia tudo, porque quebra o país, ou quebram as empresas. Depois aprecia, passa vários anos apreciando, outra crise, né? O último ciclo começou em 2002, crise do Fernando Henrique, no final do governo dele, e terminou em 2014, a crise, né, do governo da Dilma, no final do quarto ano do governo da Dilma. Então, isso nós temos que estar dispostos a enfrentar esse problema, senão nós não teremos desenvolvimento. O quarto problema, o quarto ponto é que o Brasil precisa, que o Estado brasileiro precisa voltar a poder investir. Né? O investimento do Estado é secundário, o fundamental num país capitalista é que o setor privado invista. Né? E por isso que eu preciso que eles tenham, que as indústrias tenham taxas de lucro satisfatórias. Não é? Mas o Estado também deve investir em vários, na infraestrutura, nas escolas, há várias coisas, e isto, não é, precisa que o Estado recupere também as suas finanças, não só para ser responsável, mas para poder financiar estes investimentos. E o último é uma questão essencialmente de distribuição. Né? Qual é a forma fundamental através da qual se distribui renda nos países capitalistas? Né? São duas formas fundamentais e uma terceira em certos casos. Uma terceira em certos casos, mas sempre, que aliás foi a única, que aliás foi muito bem usada por nós, pelo Lula, foi aumentar o salário mínimo. O aumento do salário mínimo, quando há espaço para isso, foi muito bom. Agora, não inviabilizou o lucro dos empresários, nada disso, não deu inflação e o país, né, e diminuiu a desigualdade substancialmente no Brasil. Agora, além disso, há duas formas fundamentais. Uma é você criar um estado do bem-estar social. Quer dizer, é tornar o consumo coletivo. Quer dizer, é aumentar a carga tributária e o Estado, então, ter um SUS, e ter um sistema de educação universal, e ter um sistema de previdência de boa qualidade. Isto custa muito caro, quer dizer, mas isso implica consumo coletivo, portanto, igualdade de condições, né? Então, o estado do bem-estar social é uma coisa fundamental. O que os liberais querem é acabar com o estado do bem-estar social, não tenho dúvidas, é isso que eles querem acabar. E é isso que nós construímos, a grande vitória da democracia, do ciclo Democracia e Justiça Social, foi que, a partir dali, nós começamos a construir esse Estado. Quer dizer, o gasto público na área social, em 1985, era 12%. Hoje é 24%. Dobrou em porcentagem, em valores muito mais. Então, isso foi realmente, né, um processo distributivo importante que está aí. Mas nós sabemos que precisa muito mais, que o SUS precisa muito mais, especialmente. Né? A educação também precisa mais. Né? E para isso você precisa de crescimento. Bom, então, agora,
Então, essa é a primeira forma fundamental, é um Estado do bem-estar social. Há uma segunda forma. E essa é uma forma que a esquerda brasileira esqueceu durante muito tempo. Pelo menos não falou mais. Até eu também. Só nos últimos 4 anos que eu comecei a gritar sobre isso. Que é o seguinte, é um sistema tributário progressivo. Isso faz uma diferença enorme. E eu não sabia disso com clareza. Eu não sabia com clareza porque eu sabia que era mais justo. Não é? Quem inventou isso foram os americanos, foi o Franklin Delano Roosevelt, que para mim foi o grande estadista que o mundo teve no século XX, foi Roosevelt. Não é? Mas, há uns 4 anos atrás, eu vejo uma pequena estatística. Era uma comparação entre Suécia e Estados Unidos. Suécia é um dos países mais iguais do mundo. Estados Unidos, entre os países ricos, é o mais desigual, de longe. Aí estavam os 2 países e a medida o índice Gini. No índice de Gini, antes do imposto, a Suécia era melhor que os Estados Unidos, mas pouca coisa, uma diferença pequena. Agora, depois do imposto, cobrado o imposto, aí a diferença fazia assim. Então, o poder distributivo, quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos é que os Estados Unidos foi dominado pelos liberais, a partir, não é, de Reagan, quer dizer, todo esse sistema progressivo foi abandonado, enquanto que nos países da Europa também reduziu um pouco, mas bem menos, e os escandinavos conservam basicamente um sistema progressivo. Nós temos que lutar por isso. Eu diria que esse vai ser o mais demorado para se conseguir coisa, mas se pode conseguir e não podia deixar de... Quer dizer, e tem que ser uma batalha diária para se conseguir isto. Né? Porque ele é incômodo, porque pega a classe média, as pessoas não querem saber de pagar imposto de renda, e para os políticos é muito mais fácil fazer imposto indireto, não é, que vai o ICMS, o IPI, que vai no consumo no final, do que fazer... Não é? Mas esses impostos indiretos são profundamente injustos. Quer dizer, os pobres pagam muito mais que os ricos. Então, esses são os 10 pontos. Quer dizer, esses são os 5 pontos. São pontos viáveis, são pontos que exigem uma ideia de nação e exigem que você não seja populista, não seja irresponsável, não queira consumir no curto prazo. Esses pontos só poderão acontecer se nós tivermos uma coalizão de classes, um pacto político nacional e desenvolvimentista. É possível isso? Não é fácil. É interessante uma coisa, os trabalhadores estão prontos para fazerem isso. Eu tenho tido vários contatos em várias ocasiões e eu vejo, quer dizer, eles sabem perfeitamente que o futuro deles e o futuro do Brasil, não é, depende, não é, de um acordo desse tipo. Os industriais, muitos gostariam de fazê-lo. E o Lula, e depois a Dilma, tentaram seriamente fazer um acordo desse tipo. Entretanto, esse acordo, a partir de 2012, na passagem de 2012 para 2013, entrou em colapso. E eu vi os empresários abandonando o barco do PT, assim, né, muito firmemente naquele momento. Por que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Porque a Dilma foi inábil. Nesse ponto, a Dilma pode ser inábil, mas não foi esse o problema dela. Qual foi o problema? O problema é que, aí eu brinco com o PT, né? Eu digo assim, o PT inventou um novo capitalismo, porque eles queriam ter capitalismo, porque eles sabiam, não tem alternativa de fazer o socialismo aqui. Se pudesse, a gente fazia, mas não dá. Né? Então, se é o capitalismo, né, eu preciso fazer acordo com os capitalistas industriais produtivos, né? Isso é ótimo. Vamos fazer acordo, vamos fazer reunião, o ministro da Fazenda tinha reunião com os empresários todo mês. Né? Só que o PT inventou um novo tipo de capitalismo, eu digo, um capitalismo sem lucro. É brincadeira, não? Né? Mas era isto. Quer dizer, o que aconteceu com a taxa de lucro das empresas industriais no governo
Lula, Dilma, foi o seguinte: no governo Lula estava baixo, porque tinha a crise financeira mas estava baixo, mas subiu rapidamente, porque a taxa de câmbio ficou muito depreciada, né, e permitiu, inclusive, a indústria começar a exportar, outra vez voltar a exportar, a indústria voltou a exportar, os lucros foram bons, etc. Aí o câmbio continuou apreciando, 2003, 2004, 2005. Quando chega em 2007, já está apreciado. Mas aí o mercado interno tinha crescido muito. Aí então os industriais vendiam agora para o mercado interno, tudo bem ainda. Mas aí os importadores começaram a se organizar para importar. O importador, ele não importa, o importador de bens manufaturados não importa de um dia para outro, ele precisa, em média, de uns 3 anos para se organizar. 3 anos depois estava organizado, né? Quer dizer, quando chegou a Dilma em 2011, né, ela viu, ela e nós brasileiros, e os industriais brasileiros viram, né, todo aquele mercado interno vazar para as importações. E a taxa de lucro das empresas sumir. Né? Fez assim. E as empresas quebrando uma atrás da outra, ou então se transformando em empresas importadoras. Por quê? Por causa do câmbio. O câmbio e os juros. Com aquele câmbio, aqueles juros, o câmbio entre 2007 e 2014 foi de 2,80, quando precisava, naquela época, hoje é 4, naquela época era 3,80 que precisava. Muito diferente. Inviabilizou a indústria. Né? Então, você, para fazer um acordo, tem que fazer e as duas partes têm que participar. Quer dizer, e é preciso, nesse acordo, pensar também no agronegócio. Quer dizer, eles são uma riqueza muito importante para o Brasil. Enquanto que os industriais não têm conseguido manter o seu desenvolvimento tecnológico, porque sem lucro você não investe, sem investir você não faz progresso técnico. No setor agrícola nós temos uma tecnologia de alto nível, né? Portanto, o governo também tem que ter uma associação forte com o setor do agronegócio, especialmente essa imensa classe de produtores de soja e outros grãos aí pelo país afora, que são empresas familiares, altamente tecnificadas, bastante conservadoras, geralmente, mas pouco importa. O fato é que nós não construímos o Brasil sem que eles participem. Quem é que deve ficar fora do nosso acordo? Essencialmente os rentistas e os financistas. Esse tem que ficar fora. Não dá. Graças a Deus. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a senhora Glória Cristal e o professor Francisco Marshall para fazer a leitura do manifesto. Manifesto do Projeto Brasil Nação. O Brasil vive hoje uma crise sem precedentes. O desemprego atinge níveis assustadores. Endividadas, empresas cortam investimentos e vagas. A indústria definha, esmagada pelos juros reais mais altos do mundo e pelo câmbio sobreapreciado. Patrimônios construídos ao longo de décadas são desnacionalizados. Mudanças nas regras de conteúdo local atingem a produção nacional. A indústria naval, que havia renascido, decai. Na infraestrutura e na construção civil, o quadro é de recuo. Ciência, cultura, educação e tecnologia sofrem cortes. Programas de direitos sociais estão ameaçados. Na saúde e na previdência, os mais pobres, os mais velhos, os mais vulneráveis são alvo de abandono. A desigualdade volta a aumentar após um período de ascensão dos mais pobres. A sociedade se divide e se radicaliza, abrindo espaço para o ódio e o preconceito. No conjunto, são as ideias de nação e da solidariedade nacional que estão em jogo. Todo esse retrocesso tem o apoio de uma coalizão de classes financeiro-rentista que estimula o país a incorrer em déficits em conta corrente, facilitando, assim, de um lado,
a apreciação cambial de longo prazo e a perda de competitividade de nossas empresas. E, de outro, a ocupação de nosso mercado interno pelas multinacionais, os financiamentos externos e o comércio desigual. Esse ataque foi desfechado no momento em que o Brasil se projetava como nação, se unindo a países fora da órbita exclusiva de Washington. Buscava alianças com países em desenvolvimento e com seus vizinhos do continente, realizando uma política externa de autonomia e cooperação. O país construía projetos com autonomia no campo do petróleo, da defesa, das relações internacionais, realizava políticas de ascensão social, reduzia desigualdades, em que pesem os efeitos danosos da manutenção dos juros altos e do câmbio apreciado. Para o governo, a causa da grande recessão atual é a irresponsabilidade fiscal. Para nós, o que ocorre é uma armadilha de juros altos e de câmbio apreciado que inviabiliza o investimento privado. A política macroeconômica que o governo impõe à nação apenas agravou a recessão. Quanto aos juros altíssimos, alega que são naturais, decorrendo dos déficits fiscais, quando, na verdade, permaneceram muito altos, mesmo no período em que o país atingiu suas metas de superávit primário entre o ano de 1999 e 2012. Buscando reduzir o Estado a qualquer custo, o governo corta gastos e investimentos públicos, esvazia o BNDES, esquarteja a Petrobras, desnacionaliza os serviços públicos, oferece grandes obras públicas apenas a empresas estrangeiras, abandona a política de conteúdo nacional, enfraquece a indústria nacional e os programas de defesa do país, e liberaliza a venda de terras a estrangeiros, inclusive áreas sensíveis a interesses nacionais. Privatizar e desnacionalizar monopólios serve apenas para aumentar os ganhos de rentistas nacionais e estrangeiros e endividar o país. O governo antinacional e antipopular conta com o fim da recessão para se declarar vitorioso. A recuperação econômica virá em algum momento, mas não significará a retomada do desenvolvimento, com a ascensão das famílias e avanço das empresas. Ao contrário, o desmonte do país só levará à dependência colonial e ao empobrecimento dos cidadãos, minando qualquer projeto de desenvolvimento. Para voltar a crescer de forma consistente, com inclusão e independência, temos que nos unir, reconstruir nossa nação e definir um projeto nacional. Um projeto que esteja baseado nas nossas necessidades, potencialidades e no que queremos ser no futuro. Um projeto que seja fruto de um amplo debate. É isso que propomos neste manifesto: o resgate do Brasil, a construção nacional. Temos todas as condições para isso. Temos milhões de cidadãos criativos que compõem uma sociedade rica e diversificada. Temos música, poesia, ciência, cinema, literatura, arte, esportes, vitais para a construção da nossa identidade. Temos riquezas naturais, um parque produtivo amplo e sofisticado, dimensão continental, a maior biodiversidade do mundo. Temos posição e peso estratégicos no planeta. Temos históricos e cooperação multilateral em defesa da autodeterminação de povos e da não intervenção. O governo reacionário e carente de legitimidade não tem um projeto para o Brasil. Nem pode tê-lo porque a ideia de construção nacional é inexistente no liberalismo econômico e na financiarização planetária. Cabe a nós repensarmos o Brasil para projetar o seu futuro. Hoje bloqueado, fadado à extinção do empresariado privado industrial e à miséria dos cidadãos. Nossos pilares são autonomia nacional, democracia, liberdade individual, desenvolvimento econômico, diminuição da desigualdade, segurança e proteção do ambiente. Os pilares de um regime desenvolvimentista e social. Para termos autonomia nacional, precisamos de uma política externa independente, que valorize um maior entendimento entre os países em desenvolvimento e um mundo multipolar. Para termos democracia, precisamos recuperar a credibilidade e a transparência dos poderes da República.
Precisamos garantir diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. Precisamos reduzir o custo das campanhas eleitorais e diminuir a influência do poder econômico no processo político, para evitar que as instituições sejam cooptadas pelos interesses dos mais ricos. Para termos justiça, precisamos de um poder judiciário que atue nos limites da Constituição e seja eficaz no exercício de seu papel. Para termos segurança, precisamos de uma polícia capacitada, agindo de acordo com os direitos humanos. Para termos liberdade, precisamos que cada cidadão se julgue responsável pelo interesse público. Precisamos estimular a cultura, dimensão fundamental para o desenvolvimento humano pleno, protegendo e incentivando as manifestações que incorporem a diversidade dos brasileiros. Para termos desenvolvimento econômico, precisamos de investimentos públicos, financiados por poupança pública, e principalmente investimentos privados. E para os termos, precisamos de uma política fiscal e cambial socialmente responsáveis. Precisamos de juros baixos e taxa de câmbio competitiva. E precisamos ciência e tecnologia. Para termos diminuição da desigualdade, precisamos de impostos progressivos e de um estado de bem-estar social amplo, que garanta de forma universal educação, saúde e renda básica. E precisamos garantir às mulheres, aos negros, aos indígenas, aos LGBTs, direitos iguais a dos homens brancos e ricos. Para termos proteção do ambiente, precisamos cuidar das nossas florestas, economizar energia, desenvolver fontes renováveis e participar do esforço para evitar o aquecimento global. Neste manifesto inaugural, estamos nos limitando a definir as políticas públicas de caráter econômico. Apresentamos, assim, os 5 pontos econômicos do projeto Brasil-Nação. Ponto 1. Regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público e assegure prioridade à educação e à saúde. Ponto 2. Taxa básica de juros em nível mais baixo, compatível com o praticado por economias de estrutura em grau de desenvolvimento semelhantes aos do Brasil. Ponto 3. Superávit na conta corrente do balanço de pagamentos, que é necessário para que a taxa de câmbio seja competitiva. Ponto 4. Retomada do investimento público em nível capaz de estimular a economia e garantir investimento rentável para empresários e salários que reflitam uma política de redução da desigualdade. Ponto 5. Reforma tributária que torna os impostos progressivos. Esses 5 pontos são metas intermediárias. São políticas que levam ao desenvolvimento econômico com estabilidade de preços, estabilidade financeira e diminuição da desigualdade. São políticas que atendem a todas as classes, exceto a dos rentistas. A missão do projeto Brasil-Nação é pensar o Brasil, é ajudar a refundar a nação brasileira. É unir os brasileiros em torno das ideias de nação e desenvolvimento, não apenas do ponto de vista econômico, mas de forma integral, desenvolvimento político, social, cultural, ambiental, em síntese, desenvolvimento humano. Os 5 pontos econômicos do Projeto Brasil são seus instrumentos, não os únicos instrumentos, mas aqueles que mostram que há uma alternativa viável e responsável para o Brasil. Uma alternativa viável e responsável para o Brasil. Convidamos o professor Benedito Tadeu César para fazer os encaminhamentos finais. Boa noite a todas e a todos. Eu quero primeiro me desculpar por ter me ausentado da mesa alguns momentos aqui. É chato e estranho isso, né? Mas o fato é que eu precisava entrar ao vivo
para uma emissora que estava fazendo a cobertura. E aí eu achei que eu não podia né, deixar de fazer isso. Então, peço desculpas ao professor Bresser, ao professor Acurso, que foram exatamente nos momentos que eu tive que me ausentar aqui na fala do professor Acurso e do início da fala do professor Bresser. Bom, eu acho que depois de tudo isso fica claro, né, eu não vou fazer aqui observações a respeito do que tudo foi feito, mas eu só queria, não consigo deixar, pelo menos, de fazer essa observação. Acho que fica claro que não adianta só combater a corrupção, né? Não vai ser por aí, né? Bom, eu quero começar fazendo um agradecimento a todas primeiro essa plateia, né, que eu acho que expressa muito, tanto quanto a mesa, a diversidade da mesa, inclusive etária, né, é uma coisa que até me emociona. Eu ver pessoas na faixa de 80 anos, né, que estão pensando o Brasil do futuro, para daqui a 40, 50 anos. E na plateia eu vejo pessoas também nessa faixa etária, e eu vejo uma diversidade enorme, não é? Inclusive com a Manuela, deputada Manuela, com a sua nenê de colo, não é? Talvez seja para as milhares de nenês das Manuelas que a gente está aqui. Bom, eu queria agradecer, então, o conjunto de entidades, né, muitas delas que abriram mão, inclusive, de fazer parte da mesa e de se manifestar, né. Nós tivemos muita dificuldade para fechar essa mesa, não porque as pessoas estivessem disputando espaço na mesa, mas porque havia um entendimento de que, bom, nós não podíamos ocupar muito tempo, né, porque, afinal, era o professor Bresser, o convidado da noite, né, e ele é um grande mentor desse projeto, e ele teria que ser a estrela da festa né, e falar. Mas todo mundo, né, se eu posso dizer assim, se comportou muito bem, né, falaram dentro do limite do tempo. Eu acho que isso foi muito bom. Bom, eu quero fazer um chamamento também, não só para a assinatura das listas de presença, que aí tem a opção ali para quem quiser assinar o manifesto, né, assinar lá, e nós colocaremos os nomes no manifesto. Acho que ela circulou, né, acho que está lá na frente. Tá? E tem também um manifesto em defesa da Petrobras e da política de conteúdo nacional na exploração do pré-sal, que o Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-sal também circulou e também está pedindo assinaturas. Né? Como as coisas estão muito interligadas, a gente também faz o apelo para assinatura. Bom, por delegação bom, eu quero agradecer, obviamente, né, ao professor Bresser, ao professor Cláudio Acurso, ao professor Pedro, né, e ao presidente da Assembleia Legislativa e ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, né, a Eleonora de Mendonça, que é gaúcha, está há muito tempo fora, de Lucena, desculpe, que está há muito tempo fora daqui, mas que foi aluna da URGS, né? Aos representantes de todas as entidades. Um agradecimento especial a Mari Peruso, superintendente geral da Assembleia Legislativa, e que sem o apoio dela esse ato não teria ocorrido. E ao Eduardo Mancuso, que também foi fundamental, né, que é do Fórum Democrático, coordenador do Fórum Democrático, e que foi fundamental também para a realização do ato. Bom, por delegação do conjunto de entidades que organizou o ato, eu quero consultá-los, entende, se a gente pode, nesse momento, instalar, né, simbolicamente o Comitê Gaúcho em defesa de um projeto de Brasil-nação.
Hã? O presidente está pedindo que a gente vote. Então, aqueles que forem favoráveis, por favor, levante o braço. Eles merecem uma foto. Bom, a TV Assembleia está cobrindo, né? Eu espero que isso também seja transmitido diretamente. Quero agradecer também à TV Assembleia e todas as outras emissoras. Hã? Tá legal. E abre para o... Bom, desculpe, mas espera um pouquinho. E os sites que estão linkados e fazendo a transmissão. Obviamente que esse comitê ficará vinculado ao Comitê Nacional, né, ao qual estaremos ligados e que, com certeza, deverá ser constituído nos outros estados. Nós queremos fazer duas provocações, que se constituam também comitês nas cidades do interior do Rio Grande do Sul que estão nos assistindo. Né? E nós nos colocamos desde já à disposição em trabalhar em conjunto. A outra provocação, e eu já tenho a aprovação aqui do deputado e do presidente também da Assembleia e de outros deputados que nós consultamos, sobre a instalação de um comitê parlamentar misto, né, por um projeto de Brasil-Nação. Tá? A gente acha que é fundamental o engajamento dos partidos políticos, dos políticos nisso, porque esse projeto não é um projeto, é um projeto da sociedade civil, mas não é contra os partidos políticos e os políticos, pelo contrário. Não é isso? Ele tem que ser o mais amplo possível. Tá? Bom, eu acho que era isso. Eu vou passar para o deputado, porque ele, com muito mais propriedade, vai esclarecer, colocar a proposta. Pessoal, eu vou entrar direto, tá? Boa noite a todos. A ideia é que nós pudéssemos constituir, não 2 ou 3 estruturas diferentes, uma estrutura única, e que este encontro de hoje, assim, onde todos nós que estamos aqui, estamos fazendo essa adesão ao manifesto, nós fundemos esse comitê, ou criamos esse comitê, ou esta frente, num grande debate, porque, a semelhança do que ocorreu hoje aqui, em outros espaços, já em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Brasília, enfim, já tem, inclusive, representações se escalando no bom sentido para vir aqui. Então, a gente pensou fazer aqui neste mesmo lugar, eu tinha o dia que, né, instalamos o comitê num grande debate com a presença das seguintes figuras, ó, e aí representações do ponto de vista político, do nosso entendimento, para ampliar a frente. Já houve pré-consultas. O Lupe pelo PDT, certo? O Lupe pelo PDT, o Requião, como ala esquerda do velho MDB. 2, uma representação do PCdoB, tipo, não falamos ainda, mas fizemos um pré-contato com a nossa senadora Vanessa, um pré-contato. O nosso senador lá de Minas Gerais, o Patrus Ananias, se colocou à disposição, e um quinto nome, que pode ser ou Samuel Guimarães, ou o nosso ex-chanceler, o Amorim, que participou da elaboração deste manifesto. Então, nós queríamos uma chancela de vocês, para nós, em nome da presidência da Assembleia, podermos trabalhar isso. Essa é a proposta. Ok? Encerrei. Gente, eu sei que tem pedidos para abrir o debate. Acontece... Acontece o seguinte, se a gente abrir o debate agora, nós vamos estourar o nosso teto aqui. Nós temos uma agenda de debates. Instalado o comitê, a gente, não só essa proposta do deputado Vila Verde, mas entendo que o comitê vai ter que fazer imediatamente, não é isso? É ter uma agenda de eventos para que a gente comece a elaborar a discussão do projeto. Não é isso? Então, nesse momento, nós teremos a discussão ampla. Pode ser assim? Ótimo.
Então, eu agradeço a presença de todos e já fica o convite. Nós temos, então, os e-mails e os celulares de todos que assinaram a lista de presença e faremos contato direto com todos e, obviamente, que isso vai estar aberto também a todos os outros que quiserem se engajar. Muito obrigado. Boa noite.